Gente, bom dia. Sou Rafael, sou advogado e costumo dar umas dicas bem rápidas sobre direito tributário na prova da OAB. Uma das questões que eu costumo reputar como importantíssimas para que o aluno ele possa vir a acertar as questões de direito tributário é a questão que fala sobre capacidade tributária. E aí eu costumo traçar um paralelo entre capacidade tributária e competência tributária. Competência significa o quê? Competência tributária é a instituição do tributo por aquele ente tributário. O que significa isso? Então, a competência tributária. Competência tributária, ela diz respeito à questão de legislar sobre aquilo, sobre aquele determinado tributo. Ou seja, a competência tributária, por exemplo, da União, ela tem uma competência chamada de residual, no que diz respeito à criação de novos impostos e de novas contribuições sociais. Então, a União, ela tem a chamada competência residual. A capacidade já é outra coisa. É a questão de que aquele ente tributário, ele tem a capacidade, ou seja, a faculdade de, a ser instituído aquele tributo, ela vir a fazer a arrecadação. Ok? E a capacidade tributária, ela pode ser o quê? Delegada. Ela pode ser delegada. O ente tributário, ele pode delegar a certos agentes a questão da arrecadação daquele tributo. Então, capacidade é a prática concreta de arrecadação, de fiscalização do tributo. E competência, só quem tem são os entes tributários. União, estados, municípios e Distrito Federal, pois legislam, tem poder legislativo. O município com a Câmara dos Vereadores, os estados com a Assembleia Legislativa e a União com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A partir desta análise realizada primeiramente, então, vamos aqui à questão sobre competência. A União criou um novo imposto, não previsto na Constituição, mediante lei complementar, sobre a propriedade de veículos de duas rodas não motorizados, que adota fato gerador à base de cálculo diferente dos demais discriminados na Constituição. Nessa situação, a União terá feito uso da competência? Muito bem, questão muito boa. Quando a União ela cria um imposto, se ela utilizar dessa competência chamada de competência residual, que é a resposta dessa questão, competência residual, né? Competência residual, então isso se chama de competência residual. Aí eu vou dar uma aula sobre isso, ok? Competência, então, que a União, ao exercer, tem que ter alguns respeitos, como o enunciado da questão já nos traz. Fato gerador tem que ser de um imposto que não existe. Então, aquele imposto, por exemplo, imposto sobre veículos automotivos, o IPVA, a União não pode criar um imposto com esse mesmo fato gerador. Nesse caso aqui, ela criou um imposto, no caso hipotético dessa questão, ok? Esse imposto não foi criado, mas hipoteticamente a questão traça algo que a União poderia fazer. Criação de imposto de veículos não motorizados. É um absurdo que a questão traz, mas como não repete um fato gerador de um tributo já existente, no caso o imposto, né? Deixando bem claro no caso o imposto, então, sem sombra de dúvidas, a União estaria criando aqui um imposto legal. Outra questão que aí traceja esse artigo que fala sobre a competência residual é a questão da não cumulatividade. Ou seja, o novo imposto criado pela União residual, ele não pode ser cumulativo. O que é que significa isso? Por exemplo, nós temos um exemplo de um imposto não cumulativo que é o ICMS. Eu tributo numa circulação de mercadorias, na próxima circulação que foi tributado ali, vai ser descontado na próxima cadeia de produção, na própria cadeia de negócios jurídicos que este imposto
incida. Neste caso, nesse novo tributo com essa competência residual, ele jamais, em nenhuma hipótese, poderá ser resíduo, não poderá ser cumulativo. Então, são duas hipóteses, são duas opções importantíssimas para que essa competência da União seja exercida. Qual seja, o fato gerador do imposto criado não pode ser o mesmo de um imposto já existente e o requisito da não cumulatividade. Ok? Muito obrigado.